tava falando, fora da gravação, você tava falando do Pelezinho. Pelezinho. Cara, você tava falando de medida de sucesso. O que é medida de sucesso O pra que é vida da medida pessoa? de sucesso? Pelezinho era um cara de Barueri, que assaltava, praticava um terror na vila que eu morava. E assim, era uma casa muito simples. Dava medo de chegar à noite, porque a gangue dele assaltava as pessoas, tirava dinheiro, maltratava. Anos depois eu vou pregar numa igreja na mesma comunidade. No meio do culto tem um cara lá cuidando dos jovens. E eu falei com o pastor que aquele era o Pelezinho. Mudou o nome, não era mais Pelezinho. Tinha um nome lá, José, não vou dizer o nome dele para não expor. Casado, pai de família, morando na mesma vila. Deixou de assaltar, deixou de fumar maconha, deixou de abusar das meninas. O cara mudou de vida, isso é prosperidade. Cara, isso é muita prosperidade. Eu estava estudando, estava trabalhando. Não se trata apenas da questão religiosa, é o quanto ele passou de subtrair da sociedade para agregar para a sociedade. Caraca. Isso é prosperidade, é alguém que muda de trajetória, né? De roubador, de usurpador para colaborador, para formador. Então, a fé me tornou um cidadão não só melhor, mas uma pessoa transformada. Então, me tornou uma pessoa próspera, não é pelo que eu tenho, mas o quanto a minha vida mudou a vida de outros Pelés. Total. Eu fiquei chocado quando eu vi o Pelé ali. Eu fiquei muito emocionado, porque foi uma mudança bonita, entendeu? Pô, e assim, é engraçado, né? Porque o legal da fé é que ela alcança um ponto no qual a gente não tem condição de alcançar, cara. Você olha pro Pelezinho e fala, esse cara, esse aí tá perdido. Esse tá perdido. Tinha um cara, você tá falando, eu tô lembrando aqui, tinha um cara, se não me engano, ele chamava Douglas. Paulinho. Paulinho é aquele cara que mais passou, o que mais estudou na vida, porque ele repetiu o terceiro ano umas 7, 8 vezes. E o Paulinho, ele era um cara que ele usava muita droga no ensino médio ali. Eu estudei com ele no primeiro ou segundo ano do ensino médio. E cara, eu fui eu olhava pro Paulinho assim, eu falava, cara, o Paulinho é um cara perdido, velho. Nossa, perdido. Uma vez eu fui numa igreja pregar e o Paulinho estava lá. Que coisa. E ele se entregou para Jesus no meio da mensagem ali naquele período. E até hoje o Paulinho tem família construída. Parece que Deus enfia essas coisas na nossa goela abaixo pra gente entender, né, que as coisas dependem dele. Eu julgava o cara como alguém que não poderia mudar. E eu pregava uma palavra que as pessoas podem viver uma mudança. E eu não conseguia conectar os dois pontos. De que, cara, isso é pra qualquer pessoa que nesse exato momento que esteja assistindo o episódio, talvez olhando a família sem perspectiva, sem esperança, talvez assim, sem uma visão de que o futuro pode ser melhor. E que existe um cara que criou o mundo e todas as coisas que nele há, que não existe limite ou barreira para que ele possa mudar a vida das pessoas, né, cara? E olha que interessante, a gente está falando de duas pessoas muito simples, mas na ponta da sociedade, lá no topo, na alta liderança, também tem exemplos bons. Eu não vou poder dar o nome dele por completo, mas depois eu vou te passar para você convidá-lo. Só vou dizer que o nome dele é Marcos. Ele foi CEO do Walmart alguns anos atrás. Quando ele sai do Walmart, o Walmart demite ele é demitido, ele tem uma crise de existência. E aí ele fica numa empresa que não dá muito certo, e ele vai pedir uma ajuda numa comunidade católica, e me parece que o padre não estava com tempo de atendê-lo, e ele tem uma crise de existência. O pastor da presbiteriana no Alphaville chama ele e fica sabendo o caso dele e dá uma orientação para ele. Ele não era um cara cristão, não era um cara devoto. Aquele tempo que aquele pastor gastou com o meu amigo, que estava em crise, porque a pior crise do mundo é ser isolado e ser, assim, você é o cara, de repente ninguém te quer, é um problema. Esse meu amigo, ele foi tratado, teve um encontro com Jesus. Ele hoje é um escritor que fala sobre a inclusão dos negros, e eu só não posso dizer que rede ele toca, uma rede que fatura 7 bi hoje, é uma das maiores redes de atacado do Brasil. Uau. Ele é cristão. E ele fala muito sobre inclusão. Tem uma família linda. E é um cara que encontrou na cruz do Evangelho a sua correção de rota. Ele é um senhor que você ouve 5 horas sem parar. Inspirador. Inspirador.
Para mim, ele é um dos maiores líderes que tem da atualidade no varejo hoje. Não vou dar o nome dele porque não tem autoridade, mas ele vai vir aqui, com certeza, e você vai Ele vai dar o próprio nome. Ele vai dar toda a biografia dele. Ele me inspira pela simplicidade que é de um dos maiores executivos do varejo brasileiro, mas ele senta com você, ele conta a história dele, é contador, e ele conta como ele fez esse caminho através do Evangelho. O Evangelho, ele atende do P, que é do porteiro, ao P do presidente. Ele deixa todo mundo numa esfera de é possível mudar de rota. Uhum. E ele vem pelo exemplo, não vem pela fala. Porque o exemplo arrasta. Total. Eu quando olho para ele, falo, camarada, se a vida dele mudou, a vida do Pelezinho mudou, por que a minha vida não pode? Por que eu não posso fazer? Ele assumiu uma causa que é causa afrodescendente. Ele fala muito da inclusão, ele investe em pessoas. O Evangelho faz isso. Eu te falei do Pelezinho e falei do presidente. Veja como que os dois acabam sendo tratados pelo mesmo poder, que é o poder do exemplo, o poder do amor, né? Eu acho isso fantástico. O amor é poderoso.